Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 104ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 103ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Câmara Municipal de Piranguçu, nós, vereadores abaixo assinados, membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Piranguçu, no uso das atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, vimos, por meio deste, apresentar a esta Casa Legislativa
o projeto de emenda 003/2024, modificativa ao projeto de lei número 20 de 2023. Modifica, suprime e acresce dispositivos ao projeto de lei número 20 de 2023. Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção dispensada e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Câmara Municipal de Piranguçu, 7 de junho de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Vera Lúcia, Vice-Presidente Luiz Procópio, membro Darli Veloso. Indicações. O vereador infrafirmado regimentalmente apoiado vem apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 39. Reitera a indicação número 146 de 2022, referente ao pedido para fazer um aterro na subida da rua Antônio Alves. Número 40. Acrescentar um calçamento de 100 metros na subida da rua Antônio Alves, no bairro dos Melos, a fim de melhorar a subida da rua e facilitar a passagem do ônibus escolar. Vereador Edson Alves. Belo Horizonte, 20 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com minha saudação, tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência sobre o pagamento de recurso através de minha indicação em favor desse município, conforme descrito a seguir. Município Piranguçu, valor 160 mil, e o tipo de indicação é para saúde, veículo minivan para o Fundo Municipal de Saúde. Na oportunidade, solicito a Vossa Excelência que dê ciência aos munícipes e demais autoridades. Coloco o meu gabinete à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras demandas. E aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Cordialmente, deputado Duarte Bechir, segundo vice-presidente. Convite. Convidamos Vossa Senhoria e família para a solenidade de formatura do programa ProERD dos alunos do 5º ano da Rede Municipal de Educação de Piranguçu, dia 20 de junho de 2024, às 19 horas, na quadra municipal. Contamos com a presença de vocês. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Procópio, por motivo de saúde. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas vereadores, a Josi, a doutora, o professor, o Pedro e os que estão assistindo em casa. Presidente, então agora eu estava vindo lá de casa e subindo ali aquela subida do Oscar, lá do bairro do Centro, a antiga subida do Zé Silva, e estava observando lá. A semana passada não, aqui a última reunião, eu fui daqui para lá, encontrei com um caminhão, só que você viu o farol, você não sabe se é caminhão ou é uma moto, e fui descendo. E daí acertou que o caminhão estava pesado, e eu precisei voltar um tanto de ré para poder o caminhão poder ultrapassar. Não tinha como encontrar. O senhor mesmo que passa por ali, às vezes, com um caminhão de lixo, o senhor sabe que uma carroceria de um caminhão chega a dar até 14 metros. Se encontrar 2 caminhões ali, é um trecho mais ou menos, que eu calculo ali uns 1,5 km, mais ou menos. Se caso acontecer de encontrar 2 caminhões ali, principalmente se for à noite, não tem como nenhum dos dois voltar, porque
como que vai voltar à noite? O que estiver descendo não consegue subir de ré, o que estiver subindo não consegue descer se estiver pesado. Então eu gostaria que cada vez que fosse passar a máquina lá, que se pudesse ir abrindo um pouquinho, né? Alguns lugares lá que tem como abrir, eu vim observando, não tem árvore assim centenária, coisa que vai precisar derrubar a árvore, e precisava dar uma arrumadinha para nós lá. E outra coisa, presidente, o senhor, os demais vereadores aqui, aquele dia que a gente chegou de Belo Horizonte, foi na quarta-feira à noite. Eu posei lá na casa do Edinho, que já era quase de madrugada. O outro dia eu fui para Itajubá, tinha uns probleminha para resolver. Daí a filha do seu Zé Carneiro lá, que todos conhecem, eu estava lá em Itajubá ainda. Daí ela ligou para mim, dizendo se eu não podia socorrer o pai dela no outro dia cedo. Daí eu falei, eu até posso, mas eu não estou em casa. Mas qual o motivo que precisa socorrer ele? Ele está passando mal? Ela falou, não. Sabe o que é? É que nós estamos ligando lá na saúde, eles não atendem. Manda mensagem, eles não respondem. E então nós estamos aqui desde umas horas e tentando e não estamos conseguindo. E o meu pai precisa fazer o exame amanhã, que tal dia ele vai precisar do resultado do exame. Eu falei, não, eu vou assim. Daí no outro dia cedo, até para mim não perder a hora, eu acabei posando lá na casa dele, de quinta para sexta. Daí, acertou que eu cheguei ali no posto de saúde, daí eu conversei com a Graucia, não cobrando ela, mas perguntando o que estava acontecendo com os carros da saúde. Ela falou, não, tá tudo normal. E tá tudo normal. Eu falei, mas não tá normal, porque eu precisei vir trazer o seu Zé e tal. Ela falou, não, os carros da saúde foi devolvido, assim, venceu o contrato, tá para chegar outros carros, mas não chegou ainda. E então deve ter acontecido esse imprevisto. E daí eu passei na frente daquele pessoal lá, que são a filha e 2 netinhos da Rosa, lá perto da Vila Maria, dei carona para eles. Eu citei isso aí para a Graucia também. Falei, então, mas isso aí a gente não está sabendo. E não estamos sabendo, não tem como socorrer mesmo. E como que vai adivinhar, né? Mas, como diz aquele ditado, quem pergunta quer saber. Eu sei que estão aqui mais por dentro, aqui mais próximo da prefeitura. Quando que vai chegar novamente outros carros da saúde para ficar normal igual estava? Ou, de repente, a turma pergunta para a gente que informação que eu posso passar. Porque lá o que o pessoal comenta é que os carros da saúde agora não tem mais. A Graus diz que tem sim, né? E daí agora eu não sei explicar. O senhor podia dar uma explicação melhor para nós sobre isso? E por hoje é só. E boa noite a todos. Zé Maria, eu não sei explicar para o senhor corretamente o que está acontecendo. Eu sei que existia um contrato que venceu, né, os carros tiveram que ser devolvidos. Eu não concordo com esse tipo de sistema, opinião minha. Tá? Eu acho que deveria de ter ali os 4 carros da prefeitura para atender o nosso povo, mas eles acham que fica mais economicamente, mais viável e uma série de coisas. Mas para se devolver uns carros tinha que ter outros no lugar. Você concorda comigo, não? Como é que você deixa o município desprotegido dependendo apenas de uma empresa aqui, que é o Frasio, no caso, que presta serviço para a prefeitura, para atender toda a demanda nossa? É coisa que a gente não entende direito como que é feito. Eu sei que existe toda uma burocracia, todo um processo para ser feito, mas não se pode deixar desprotegido o município da forma como ficou esses dias. Espero que já esteja até normalizado. Dependendo, não tem carro suficiente para atender uma demanda do município inteira. Né? Tanto que teve várias viagens que eu não tenho condição de fazer, não tem motorista, não tem carro para tudo isso. Então é uma questão que precisa realmente conversar com a nossa secretária, ouvir dela o correto, né? O que aconteceu, por que esperou vencer para devolver, para depois fazer outra. Não bate muitas coisas. Eu também já tive reclamação disso, de pessoas que não foram atendidas, precisavam de consulta e tiveram que arrumar outros meios, arrumaram, só que às vezes não tem condições, às vezes tira de comprar um alimento para pagar um carro, alguma coisa assim, sendo que a prefeitura tem um programa para esse tipo de atendimento.
Então a gente vai convidar a secretária para a gente estar conversando para que isso não venha acontecer de novo, porque o município é grande, né? Precisa de um atendimento lá do lado do senhor, lá dos Pintos, lá dos Bordos, dos Freires, precisa de um atendimento aqui nos Melos, lá na Piranga, então é grande o município. E você tem que ter condições preparadas para poder dar o atendimento que o nosso povo merece. E a gente tem recursos, tem condições, tudo certinho. Foi uma questão, na minha opinião, de descontrole ali na hora de vencer contrato e fazer outro, tinha que ter feito antes. Eu não entendo 100% para falar para o senhor, mas concordo plenamente com a reclamação dos munícipes e nós vamos conversar com ela assim para a gente cobrar, né, melhor planejamento. Como a gente sempre fala aqui da questão de obras, essas coisas tudo, vamos planejar, vamos fazer a coisa certinha para que o nosso povo não fique sofrendo tanto. Porque a gente sabe que o nosso prefeito corre atrás, os recursos estão vindo, está aí, né? A gente acabou de ler aqui, graças a Deus, mais recursos para se comprar mais uma minivan para a saúde, para a gente poder resolver essas situações, para não deixar o povo desprotegido, porque a questão de saúde é uma questão muito séria, muito delicada, né? As pessoas estão debilitadas, estão precisando, estão correndo atrás para cuidar da saúde, da vida, e precisa do apoio do poder público com toda certeza. Então a gente vou pedir para a secretária, nós vamos sentar com a Graus, vamos estar conversando de novo, porque não é discutir, é conversar para a gente poder dar um melhor atendimento, para a gente poder entender, ajudar se for possível, né? A casa sempre esteve aberta, disponível, e eles também, graças a Deus, nessa parte, a gente não tem que reclamar. A gente sempre que precisou, nós sentamos e conversamos, e vamos estar conversando mais para melhorar isso e outros atendimentos também que precisam. Então tá bom, presidente. Obrigado aí pela compreensão do senhor de responder a pergunta que a gente fez. Que nem eu falei, nem tudo vai ser perfeito mesmo. Mas como o senhor aqui, lógico que está há 5 mandatos de vereador, está aqui dentro do Piranguçu, né? Como o senhor mesmo falou, que o senhor não sabe explicar direito. Agora daí o pessoal pergunta para mim, cada um tem uma opinião, mas na verdade eu não estou falando mal do prefeito, não estou falando mal da Gráucia, não estou cobrando ninguém. Eu só queria assim uma explicação só mesmo, porque o pessoal pergunta para a gente vai responder o quê? Ou daí seja o contrário. Ah, mas se você não sabe, então o que você está fazendo lá, né? Mas na verdade eu não estou aqui, eu estou lá cuidando das minhas obrigações, e queria saber, e como o povo pergunta pra gente tem que tratar bem todo mundo, porque se não fosse eles também, a gente não estaria aqui, eu imagino que nenhum de nós, porque para a pessoa ser um vereador, ou ser um prefeito, ou alguma coisa, depende do voto do povo, né? E na verdade a prefeitura, essas coisas aí, é do povo, não é dos vereadores, então o povo tem direito de cobrar, sim. Mas obrigado aí pela resposta do senhor. Ficou mais ou menos esclarecido. O senhor falou que não é o senhor que está cobrando, mas a gente tem que cobrar, sim. É função nossa aqui, como representante do povo, de cobrar. Né? Acho que o senhor não pode tomar essa posição assim, não é eu. Não, é sim, a gente tem que assumir a nossa posição como vereador, como eleito, como o senhor colocou aí, de estar representando o povo aqui, porque eles não têm condições de sair de lá e vir aqui, ir lá numa secretaria de saúde, ou ir lá no gabinete do prefeito, ou vir aqui na Câmara. Mas nós temos por obrigação de cumprir esse papel para isso que eles nos colocaram aqui. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque até dia 31 de dezembro nós somos os representantes dessa população que confiou para nós, né, o bom andamento do município. E por isso a gente tem que estar junto, cobrando de secretária, cobrando dos secretários, cobrando daqueles órgãos que precisam prestar um serviço coerente com aquilo que o nosso povo confiou. Então isso é importante, sim. Eu acho que isso é função nossa, não é brigar com ninguém, não é sair xingando ninguém, mas saber o que está acontecendo para a gente poder estar colocando de uma maneira correta para as pessoas. Então esse é o nosso trabalho. Vereador Edson Alves. Presidente, um minutinho aí da resposta do senhor. Então, como o senhor falou, a obrigação do vereador é cobrar, sim. Só que uma vez estava uma escadinha ali uma gradinha ali naquele escadão ali da Nadir, que sai lá em cima, na rua da Perova, e uma gradinha lá, e um senhor caiu lá e machucou. Eu peguei e pedi pro Marcinho, quer dizer, pedi
com educação. E falei, pô, Marcinho, precisava pôr a grade lá, que tá precisando, é uma gradinha pequena. Daí o que ele respondeu para mim? Ele falou, ó, o que você tem contra eu? Né? Se quiser tirar eu do cargo, aí pode tirar. O cargo meu é motorista e está disponível para quem quiser. Então eu prefiro não cobrar para não escutar uma conversa dessa. É por isso que eu resolvi trazer isso aí até aqui na Câmara. Daí a gente cobra, não vai ser atendido mesmo, e falar o que eu tenho contra eu. Não tem nada contra ninguém, mas é pedido do povo, a gente tem que levar o esclarecimento, sim. Mas, obrigado. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colega presente e que ele acompanha pelas redes sociais em casa. Sou favorável às indicações que eu fiz. A respeito da indicação que eu fiz aqui, praticamente as duas praticamente é uma só. A primeira foi em 2022, para fazer um aterro na subida lá, e, inclusive está aparecendo o cano da Copasa, e está um bate-copo bem fundo lá. Isso a gente foi falado, foi cobrado, e a gente cedeu a terra e não foi feito o serviço até hoje. Então, aproveitando a oportunidade, aí falei para a secretária, a Josi, e acrescentar um calçamento. Acho que o certo lá para resolver o problema uma vez por todas é um calçamento, porque é uma subida. Passam as escolares, então eu espero que tomem providência para poder melhorar aquela subida lá. Porque não é um calçamento grande, é uma coisa pequena. Então a gente gostaria, que a secretaria pudesse, junto com o prefeito, pudesse resolver esse problema lá. E também quero deixar meus parabéns. Eu acho que que é muito importante para o nosso município, essa emenda para a saúde do deputado. Então, os parabéns para ele, mandou para Piranguçu, que vai ser muito importante. Ele acabou de falar a respeito da saúde, que eu acredito que tem que ser mesmo atendido, porque é complicado para o pessoal ter consulta e esperar. E, senhor presidente, gostaria, por não comentar, numa reunião passada, que a gente vem falando a respeito de animal solto na rua. Aí isso ficou de verificar uma possibilidade do vereador Silvio Jubá vir aqui para passar para a gente a possibilidade de fazer uma parceria com a ONG dele e com a secretária da saúde também, Então gostaria de saber se o processo, se tem uma data prevista para dentro fazer o caminhamento, Então, nós entramos em contato com ele, mas o dia que ficou agendado ele não pôde comparecer. E ficou dele marcar uma nova data, a gente está aguardando para poder entrar em contato e a gente comunica a todos. Eu espero que vai ser muito bom para a gente poder debater, para a gente conversar, porque essa questão de animais abandonados na rua está complicado e cada vez pior. A gente espera que possa resolver. E hoje também passei lá nos Melo, lá está tendo um calçamento na rua Joaquim Barnabé de Melo, E começaram, Então, a hora que começar a incluir, a gente poder acompanhar, porque ali a gente vai ter que ficar muito atento, porque a gente olhar a rua, ela tem uma subida do lado e o outro lado é um postinho de saúde, Então, a gente ficar atento ali se fazer, que eu comentei com a vereadora Vera, um bueiro ali. Então, vamos esperar para ver o caminhamento, como é que vai ser, se vai ser feito ou não. Porque senão, se deixar ficar do jeito que está lá, der uma chuva, vai ficar tão bordado, vai ficar bem complicado. Então tem que esperar o andamento deles para a gente poder cobrar depois. E espero que possa ser. E uma coisa também, já está ficando um pouco chato também, estão cobrando, cobrando. E vou esperar até amanhã, provavelmente falei com o Renatinho novamente, a respeito da iluminação do poste da Regina, da Pedra Vermelha. Ela cobrou de novo, que não arrumaram até agora. Já vieram, que não foram lá. A Renatinho falou que está agendado para o dia 11, no caso dia 11 seria amanhã, então tem que aguardar até amanhã para ver se consegue resolver o problema dela, porque já faz 3 meses que vem se arrastando essa iluminação da porta da casa dela. E ela paga a taxa de iluminação pública, então é bastante complicado.
E também, né, praticamente agora, dia 13 de junho, né, vamos comemorar o Santo Antônio, o dia de Santo Antônio, nosso padroeiro. A gente espera que a população participe, está tendo uma participação muito boa na novena, tenho acompanhado, e participei algum dia e tenho acompanhado pelas redes sociais. Então a gente espera que o pessoal possa prestigiar. E também não podemos deixar de falar, né, o meu sentimento, né, o familiar, né, do falecimento do Nilson Máximo de Lima. A gente conhecia muito como ele como Ouriço, então a gente conhecia muito ele no campo de futebol, né, no serviço que ele pegava de calçamento. Então meu sentimento, essa família dele, a Lindalva, o Edmilson, né, e foi uma perda muito grande, um grande amigo, a gente convivia muito um com o outro, e vai deixar saudade. Apenas isso que a gente pode, que Deus possa confortar essa família, o coração deles. Por hoje só, boa noite, muito obrigado. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, eu vejo patrolando aqui, sair daqui vai ter na Piranga, esse patrolo na hora fica muito bom o patrolando. Mas passa 3, 4 dias o buraco volta de novo. Então estão pedindo que colocasse cascalho na estrada, né, patrolasse, né, que os buracos voltem tudo de novo. Então a gente patrola muito por cima, então vai vindo a poeira ou vem a chuva, os buracos voltam de novo e treme o carro com o amortecedor. Sempre o povo reclamando que está estragando o carro no bairro da Piranga lá. Então eu estou pedindo que colocasse um cascalho lá, secretário de obra olhasse lá e colocasse um cascalho lá. E também, presidente, eu fui cobrado também por um aluno que estuda à noite no bairro da Piranga, que está falando assim, tem dificuldade de estudar à noite, não tem carro lá. Então eu estou pedindo que estudassem uma viabilidade, colocar um carro à noite lá. Eu sei que é pouca gente que vai lá, mas se hoje a gente tem um filho, se não estudar, nem emprego tem. Então hoje a gente tem que incentivar o jovem, dar oportunidade para ele. Então ver com a secretária, ver o que pode fazer para esses alunos que estudam à noite no bairro da Piranga. E também quero deixar o meu sentimento para a família do Wilson, né? Companheiro, amigo, né? Logo apareceu uma dor nele, Deus não levou, deu sentimento para a família dele, entendeu? Só isso, presidente. Vereadora Aura Sabrina. Boa noite a todos. Na semana passada, né, então ocorreu aí a campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico no nosso município, né, nos Borges. Teve ponto de recolhimento nos Borges, Piranga, Antunes, Melos, aqui em Piranguçu, né, foi muito bem organizado, bem divulgado, né? Foi realizado aí pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, pela Emater, com a ajuda também das agentes de saúde, né, que estiveram nas casas das pessoas informando, né? Então, parabenizo aí eles pela organização. E na semana passada também aconteceu a Secretaria Itinerante lá no bairro dos Borges. Agradeço aí o NEM que esteve presente, né, atendendo os produtores rurais lá. Todos os anos acontece a secretaria, né? E agradeço aí muito a ele. E nós, vereadores, né, a gente pediu que fosse feita uma reforma lá no posto de saúde, lá do bairro do Centro. Está sendo feito, né, falta pouco para terminar. Parece que, acho que se eles pegar mais uma semana de serviço, eles terminam lá. Foi feito vários reparos, parte elétrica foi feito. Foi feita aquela área também que a gente cobrou bastante. Uma rampa também, já colocaram um piso lá na área. Ficou bonito, ficou muito bom, né, vai melhorar bastante lá o atendimento, né. E a gente falando de atendimento, também quero agradecer, né? Estive lá no posto de saúde dos Borges, né? Estava tendo atendimento, 2 médicas lá, então o pessoal tá bem contente e satisfeito com o atendimento. E as máquinas estão arrumando lá no bairro do Centro, né? Terminando a estrada do bairro do Centro, eles também vão fazer lá nos Bentos, que tem bastante trechos, né, ruins lá. Obrigada, boa noite. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos presentes e a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Eu quero deixar aqui meu sentimento, né, para a minha nora, Lindalva, né,
pela triste partida do pai dela, que foi inesperado. Então, que Deus abençoe, né, e dê bastante força para suportar a dor. E quero parabenizar o deputado Duarte, né, por mais uma emenda parlamentar que foi enviada para o nosso município, agora para a compra de uma minivan, no qual o vereador Dali já fez a leitura, né, do valor. Então, será bem-vindo e agradeço muito por isso, que vai ajudar muito os nossos munícipes e a nós também. E só lembrando, pedir para lembrar o secretário de obras, para que coloque no planejamento, né, o mais breve possível, a limpeza da quadra, da antiga quadra, e a demolição lá do prédio, do local, né, que está sendo preciso fazer com bastante urgência. Essa semana mesmo o pessoal me comunicou que tem várias crianças, né, mesmo... Às vezes as crianças ficam correndo, brincando por lá sem ninguém, e tem bastante prego, bastante coisa lá, então... qualquer momento alguém pode se machucar. Então, se ele puder colocar no planejamento, sei que tem muitos serviços e muitas coisas a ser feitas, mas tem coisa que acho que a gente precisa evitar que aconteça, né? Eu quero parabenizar a secretária nossa, a Josi, a nossa atleta, né? Que participou da corrida lá no Rio de Janeiro, representando a nossa cidade aqui em Piranguçu, né? Parabéns. E a outras pessoas também que representaram Piranguçu, o nome de Piranguçu, né? Que sempre estão levando o conhecimento, mostrando as coisas da nossa cidade. Então, parabéns, Josi, parabéns, Carol. Continuem correndo, né? Vamos lá, cada vez mais quilômetros, né? Mais largadas, mais vencidas, e isso é muito bom para nós. Parabéns. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, muito boa noite, obrigado pela acolhida. Eu inicio aqui falando a respeito do nosso companheiro aqui de vereança e também companheiro lá da prefeitura, Luiz Procópio. A gente sabe que ele está bastante debilitado da saúde e eu aproveito para pedir orações em prol da sua saúde, que todos nós precisamos. Então, será muito bem-vindo você que fizer aí a sua oração para o seu pronto restabelecimento. Deputado Duarte, a nossa gratidão por conceder mais esta emenda ao município para a aquisição da ambulância. Todo o recurso que os municípios, principalmente Piranguçu, que é uma cidade pequena, de pequeno porte, que recebe como emenda, muito auxilia na nossa economia. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado por essa ação da parte dele como deputado estadual em prol do município. O Nego Massimiano é meu primo, praticamente nós moramos na mesma casa por um bom tempo. Infelizmente, veio a falecer de forma repentina, mas Deus, em sua infinita bondade, sabe o que realizar em nossas vidas. A gente deixa aqui para os primos lá, a Lindalva e o Ednilson, e mais as duas netas e os irmãos, a nossa solidariedade, as nossas orações e os nossos sentimentos. Quanto ao abaixo-assinado levantado ali, falado pelo José Mário, eu creio que todos os vereadores tenham sido procurados. Assim que chegou em minhas mãos, eu já encaminhei para o prefeito, inclusive com a mensagem de quem me mandou, e já devolvi para a pessoa a resposta do prefeito. Ele vai se reunir com a secretária da Educação para estudarem a viabilidade desta ação. Então já está respondido. O que eles queriam conosco era o apoio. Nós já demos, já procuramos o prefeito e já entregamos. Agora nós vamos aguardar a resposta dele, tá? Porque quem faz é o prefeito, quem faz é o executivo. O legislativo indica, cobra, busca esse meio aí para a gente resolver. Então isso já foi feito. Inclusive, a pessoa que me mandou, eu devolvi para ela a resposta. Eu parabenizo a Secretaria de Agricultura e Pecuária, juntamente com a Emater também, por mais essa ação. É muito importante essa coleta das embalagens de agrotóxico, para que não fique aí jogada a qualquer canto, contaminando o nosso meio ambiente. Ao coletar, recolher essas embalagens, nós sabemos que será dado para elas uma destinação final que melhor se resolva as questões ambientais. Então, vai dar a destinação final
correta para ela. A nossa meia maratonista, então, em nome dela e de todos que de Piranguçu foram até o Rio de Janeiro representar a nossa cidade. Além dos parabéns, a nossa gratidão. Piranguçu está indo longe, tá vendo? Então, muito obrigado, tá? Por destacar a nossa cidade nesse cenário. Que esporte não é saúde? Isso é muito importante. E para encerrar, eu quero falar da nossa festa de Santo Antônio, que está bastante participativa, muito animada, e nós vamos concluí-la no domingo, dia 16, lá no Parque de Exposições. A parte religiosa nós temos todos os dias, e a parte festiva, social, sempre é de quinta em diante. Então, quinta-feira, além da parte religiosa, nós teremos à noite lá no salão os quitutes lá, pastel, canjiquinha, caldinho de feijão e o nosso sensacional bingo, que há muito tempo a gente trabalha junto lá. No dia 14 nós teremos também o bingo e no dia 15 não. No dia 15 nós teremos um grande show logo após a Santa Missa. E você é o nosso convidado. Domingo nós teremos a missa lá no parque de manhã, depois nós teremos almoço e já estão sendo vendidos os ingressos, né? Os convites para o almoço, quem quiser já pode procurar a Secretaria Paroquial. E logo após nós teremos o leilão de gado e também um bingo para nós encerrarmos a nossa festa. Você, sua família, venham prestigiar conosco a nossa festa e participar aqui deste evento que é para nós darmos assim esse brilhantismo que é a festa de Santo Antônio, o nosso padroeiro. Aproveitando a fala do Darlin, né, se ele puder passar para a gente o valor do almoço domingo, porque muitas vezes a pessoa pergunta para a gente se já sabe o valor, tem ou não tem, tá? Já tem valor, sim. Segundo o festeiro, o almoço será vendido a R$10 o marmitex pequeno. Serão só marmitex pequenos, tá? Segundo o festeiro é isso, R$10. Já pode adquirir este convite, este ingresso lá na Secretaria Paroquial. Só para complementar, né, fica aqui os meus sentimentos à família do Nilson, nosso amigo, né, de uma maneira muito rápida, mas a gente não sabe os caminhos de Deus, mas fica as nossas orações, a família, a Lindalvo, o irmão dela, Edmilson, né, e que Deus conforte o coração, porque não é fácil, né, perder alguém já não é fácil, e da maneira que foi é um pouco triste, porque não estavam, vamos dizer assim, preparados, né? Então que Deus dê muita força e que eles consigam superar, né, com o tempo, com orações, vai amenizando um pouco. Esquecer jamais, né? Isso é impossível, mas que tenham força para continuar a caminhada. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito à senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo ao projeto de lei número 010/2024. Projeto de Lei 010/2024, que autoriza a transferência de recursos financeiros para a Associação Esporte Clube Piranguçu e dá outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 13 de maio do corrente ano, durante a 101ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de lei 010/2024, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa
e que o projeto em análise está em condição de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 010/2024. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2024. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio, Darli Veloso. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Presidente, vereadores Áurea Sabrina, Vera Lúcia, Edson Alves. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Conta. Vereadores Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 010/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 010 de 2024. Autoriza a transferência de recursos financeiros para a Associação Esporte Clube Piranguçu e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar transferência financeira para a organização da sociedade civil, Associação Esporte Clube Piranguçu, entidade sem fins lucrativos, com sede neste município, mediante parceria a ser firmada em termo de cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Perdão. Artigo 2º. O objeto do termo de cooperação será a manutenção de atividades esportivas no município por meio de ações a serem desenvolvidas pela associação, no atendimento a demandas existentes para o desenvolvimento de projetos e programas de cunho esportivo, com aquisição de materiais esportivos, de custeio e transporte para o deslocamento de atletas para outros municípios. Artigo 3º. O auxílio financeiro para a consecução do objeto dar-se-á no montante de até R$ 29.711,65. Artigo 4º. O valor a ser transferido, observado o limite acima especificado e demais critérios, serão definidos no plano de trabalho e no termo de cooperação de conformidade com a conveniência e a disponibilidade orçamentária e financeira do município. Artigo 5º. Aplica-se no que couber as disposições do artigo 31 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislações relacionadas ao caso. Artigo 6º. As despesas para a execução do termo de colaboração correrão por conta de dotação própria constante no orçamento do respectivo exercício financeiro, em observância à emenda impositiva número 02 de 2023, de 18 de dezembro de 2023. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, aos 9 de maio de 2024, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. O projeto de lei 010/2024 está em discussão. Bom, esse projeto, como ele já fala, né, ele é um projeto autorizativo, né, tá pedindo autorização para fazer a transferência do recurso, né, que foi uma emenda impositiva, no qual foi citado ali o número e tudo, mas é do vereador Edson, né, para passar para a Associação de Esporte Clube de Piranguçu. Então, é só uma autorização, não teria tanta necessidade desse projeto, mas como foi enviado pelo Executivo e não é uma coisa nada demais, então não tem por que a gente devolver e não fazer a votação. Votando, a gente vai
ajudar para que seja passado o mais rápido possível esse repasse, né, para a associação. E a respeito do projeto, eu acredito que vai ser muito importante essa emenda positiva, né, igual a Vera falou, e no montante de 29.711, então aqui no projeto já fala, né, para custo de transporte, então ele vai ajudar muito na área esportiva. E, então, como é uma entidade, eu acredito a gente que incentivar as entidades, tá, com o CNPJ em dia, porque daqui para frente vai ter muitas emendas de vereadores que possam indicar entidades. Seria muito importante, né, uma associação, né, que foi a Associação de Esporte Clube Piranguçu, né, a gente tem várias outras entidades que ela possa entrar nesse programa no futuro, em breve. Então, eu acredito que vai ser muito bem servido o esporte. O esporte agradece. Para que esse projeto chegasse até aqui, já foi feito todo um plano de trabalho, desenvolvido todas as etapas, né? Essa é a etapa final. Então, está tudo ok para que esse repasse seja feito, esse termo de fomento, né? O projeto de lei número 010/2024 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Solicito a senhora relatora, vereadora Áurea Sabrina, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei complementar número 012/2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei Complementar 012/2024, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal e Incentivo ao Pagamento da Dívida Ativa do município de Piranguçu, Refis, Piranguçu e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 20 de maio do corrente ano, durante a sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de lei complementar número 012/2024, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei complementar número 012/2024. Sala das Comissões em 27 de maio de 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadores: Vera Lúcia, Luiz Procópio, Darli Veloso. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereadores: Darli Veloso, Benedito Pereira e Vera Lúcia. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 012/2024, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Senhor presidente, esse é um projeto que vem todo ano para ser votado aqui na Câmara. Há muito tempo ele vem todo ano, que trata-se de uma recuperação fiscal e uma forma de dar descontos. Então eu peço permissão para ler apenas a ementa e o artigo 13, que explica como que vai ocorrer, porque ele está na íntegra no nosso site. Tá? Perfeito. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2024. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal e Incentivo ao Pagamento da Dívida Ativa do município de Piranguçu, Refis Piranguçu e da outras providências. No artigo 13, então, ele diz assim: consolidado e calculado o débito, o parcelamento ocorrerá da seguinte maneira. Primeiro, item 1. Os débitos pagos em cota única integralmente até 30 dias após
deferimento do pedido de adesão ao refis, terá 95% do valor correspondente à multa e juros e atualização monetária. Débitos consolidados poderão ser pagos em parcelas das seguintes condições, então. Até 12 parcelas mensais com redução de 85% do valor correspondente à multa, juros de mora e atualização monetária. Até 24 parcelas mensais com redução de 50% do valor correspondente à multa, juros e atualização monetária. E até 36 parcelas mensais com redução de 30% do valor correspondente à multa, juros e atualização monetária. Aí eu encerro. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, 16 de maio de 2024, Ricardo Martins de Araújo. O projeto de lei 012/2024 está em primeira discussão. Eu peço permissão para falar aqui, porque é um projeto que está ligado diretamente à área que nós atuamos da Prefeitura há muito tempo, desde 2000. Então, é normal que existam dívidas junto aos órgãos públicos, até particulares, mas vamos falar do órgão público, e a gente sempre vê que todos os governos, ou todos aqueles que tomam conta, eles, de vez em quando, ou de vez em sempre, ou anualmente, eles fazem uma forma de tentar recuperar esse débito que não foi pago, que ele não conseguiu receber durante aquele período. E Piranguçu não é diferente. Então, há muito tempo nós fazemos esse projeto, tem sim uma adesão muito grande. Eu até, não sei se foi para o vereador Edson ou para o José Mário que me perguntou, mas o pessoal paga. É a situação. Geralmente, quando se está em débito, você procura pagar. Tem pessoas que procuram, que têm intenção de pagar, mas somente a intenção não é suficiente, precisa do recurso financeiro. Então, a pessoa vai lá na prefeitura, a gente parcela, ele paga dentro das possibilidades dele. É um projeto também que fala o seguinte: o montante devido não tem como reduzir. O que o município está dando como incentivo desse refis? É na multa, nos juros e na atualização monetária. Então, uma pessoa que tem um débito de vários anos lá, ele vai conseguir um desconto de 95% nos juros, multas e na correção monetária, para poder pagar em pagamento único. Ainda fica apertado, não dá para pagar em uma vez? Então vamos parcelar em 12, vamos parcelar em 24, em 36. O município está oferecendo condições e a pessoa vai verificar em qual ela se encaixa e qual que cabe no bolso dele. E com isso, nós fazemos ali esse programa, ele adere, assina ali e nós começamos a receber e ele muitas vezes consegue quitar. A única situação é a seguinte: uma pessoa tem um imóvel e precisa ou vai vendê-lo. Aí, nesse caso, só pode ser pagamento único. Ele não tem como transferir o imóvel de A para B com débito, ainda que tenha sido parcelado. Ele tem que voltar lá e tem que quitar tudo, não tem como. Apenas isso que é a diferença, tá? E é um programa importante, né, porque facilita para as pessoas que estiverem em débito com a prefeitura e também ajuda, né, a prefeitura, a administração, a dar um atendimento melhor para o nosso povo, porque a gente sabe que o órgão público ele vive de arrecadação, né, e se nós, munícipes, começarmos a deixar, não pagar, vamos deixar lá, depois a gente vê, o que acontece? A prefeitura começa a arrecadar menos. E aí os serviços não vão ser prestados de boa qualidade. A gente sabe das grandes dificuldades. A gente viu que hoje, né, uma cobrança que precisa realmente ser cobrado, claro, de atendimento, de melhorias e tantas outras coisas que a gente sempre fala nas nossas reuniões aqui de cobrança do nosso povo, né, que é justo, que precisa desse atendimento, de melhores estradas, melhores atendimento na saúde, na educação. A gente viu aí demanda para estender mais uma
né, um trecho para levar os nossos alunos e tantas outras coisas que a administração precisa fazer, mas para isso ela precisa de dinheiro. Não se consegue trabalhar sem recursos. E se o dinheiro ele fica um pouco retido, né, as pessoas demoram um pouco para acertar, vai ficando mais difícil. Aí a gente fica dependente muito, e já somos até dependentes disso, de emendas de deputados, de fundo de participação e tantas outras coisas. Então fica aí até o nosso apelo, né, ao nosso povo. É claro que a gente sabe das dificuldades de todos, né, nem sempre é fácil, mas que procurem aí o órgão público, aproveite essa oportunidade, né, são poucos meses e depois volta ao normal de novo, para poder estar quitando a sua dívida, vai lá, faz uma análise lá com o pessoal da Fazenda, né, no caso aqui o vereador Darli, o Renatinho, vê como é que está a sua situação, o que é possível de ser feito, porque os benefícios do Refis ele é interessante, né? Você tem um desconto de multa, juro, correção monetária, já ajuda bastante. É lógico que infelizmente, né, a prefeitura não pode dar desconto na dívida real, mas tirando essas correções já ajuda bastante. Vai facilitar, né, para nós quitarmos aí as dívidas que tivermos com os órgãos públicos. E também parcelando, né, em 12 vezes, facilita bastante, com um desconto razoável de 85%, é um desconto bom, né, vai ajudar bastante vocês e vai também nos ajudar, né, a administração a prestar um serviço melhor, porque o dinheiro vai retornar com toda certeza. Vocês têm visto aí, graças a Deus, por esses anos, muitas coisas acontecendo, né? A gente tem tentado de todas as formas dar atendimentos em todas as áreas da melhor maneira possível, mas a gente precisa da cooperação, da ajuda de todos. Aí fica aí esse apelo para a gente estar, né, analisando aqueles que forem possível, procurar fazer um acordo melhor, procurar, né, acertar, vai ficar tranquilo, vai ficar com as contas em dia e também vai ajudar bastante o seu município, que é onde a gente vive e é onde a gente precisa estar em dia para podermos ter retorno para nós mesmos. Eu também sou favorável, né, devido a tudo isso que o vereador já explicou. Como é uma lei complementar, haverá mais uma votação e dessa vez ela veio assim com um maior tempo, né, dos anos anteriores, sempre veio com um tempo curto. Várias pessoas iam tentar renegociar e o tempo já tinha acabado. Então agora vai ser um tempinho maior, né, um prazo maior, e isso vai ajudar e vai facilitar bastante. Então hoje está sendo a primeira votação, aí tem a segunda votação, logo que ela seja sancionada, publicada, o pessoal já pode procurar, né, para não perder tempo, para não deixar para a última hora, né? O projeto de lei número 012/2024 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 17 de junho de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.